Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, pode louvar ao Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Meus irmãos, amada igreja do Senhor, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, ela está repleta de histórias que demonstram a fidelidade e também a provisão de Deus para com o seu povo. E uma dessas histórias que a Bíblia Sagrada nos conta está então no livro de 2 Reis, do capítulo de número 4, onde nós vemos o profeta Eliseu sendo ali um canal de bênção para uma viúva em grande necessidade. E esta história não apenas ela revela a misericórdia de Deus com as nossas vidas em tempos de dificuldade, mas também nos ensina lições valiosas sobre fé, obediência e também sobre a provisão divina. E o nosso foco aqui nesta manhã será sobre a multiplicação do azeite da viúva. Imagine-se na posição dessa mulher. A palavra do Senhor diz que ela perdeu o marido, ela está endividada e agora ela corre o risco de perder seus filhos para os credores, como diz a palavra do Senhor. E seu desespero era tão grande que ela então busca ajuda no homem de Deus, ou seja, no profeta Eliseu. E é nesse contexto que vemos
um milagre extraordinário acontecer na vida desta mulher. Aleluia. Primeiro nós vemos aqui no versículo de número 1 de 2 Reis capítulo 4, nós vemos aqui a situação desesperadora daquela viúva. A viúva, ela era esposa de podemos dizer, de um dos discípulos do profeta Eliseu, e o que sugere que seu marido era o que? Era um homem temente a Deus, um homem que obedecia a Deus. E a morte do marido então deixou o que? Deixou a família em uma situação financeira precária que aquela mulher estava passando. E naquela época era comum o que? Era comum que os credores, eles tomassem os filhos como escravo para quitar aquelas dívidas que as pessoas estavam devendo. E o que agrava ainda mais a situação desesperadora daquela viúva, como nós conhecemos através do texto sagrado. E em seu desespero tremendo de perder ali os seus filhos, já tinha perdido o seu marido, agora o desespero de perder ali os seus filhos para ser vendidos ali em troca da dívida como escravo para aqueles credores, como diz a palavra do Senhor. A viúva então, ela faz o que? Ela se volta para Eliseu. Ela busca ajuda no profeta Eliseu, reconhecendo nele o que? Um representante de Deus. Aleluia. E esse ato demonstra a sua fé, demonstra a sua esperança de que Deus poderia prover uma solução, porque Deus, Ele tem a solução para todos os nossos problemas. E ela então se humilha a pedir ajuda, reconhecendo o que? Reconhecendo a sua incapacidade de resolver a situação por conta própria, ou seja, ela busca ajuda no profeta. Aleluia. E assim, meus irmãos, amada igreja do Senhor, como a viúva, ela reconheceu sua necessidade e buscou ajuda do profeta, Deus também nos chama a reconhecer nossa própria insuficiência, a buscar a sua ajuda. Oh, aleluia. Em nossos momentos de desespero, nós devemos o que? Nós devemos nos lembrar de que Deus está pronto para ouvir nosso clamor e intervir em nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele está pronto, aleluia. Ele está pronto para ouvir o seu clamor, para ouvir o nosso clamor e intervir em nossas vidas. Eu não sei o que você está precisando de receber nesta manhã, mas Deus está pronto para ouvir o teu clamor aqui nesta manhã e entrar com a providência na área da sua vida que você está precisando do socorro de Deus. Oh, aleluia, porque Ele é um Deus que vê a nossa aflição, Ele conhece a nossa vida e Ele está disposto a agir em nosso favor, porque Deus, Ele é o maior interessado de nos curar e abençoar as nossas vidas aqui nesta manhã. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. E nós vemos então que esta mulher, esta viúva, ela busca ajuda no profeta de Deus, aleluia. E após então ela pedir ajuda para Eliseu, agora nós vemos que Eliseu então lhe dá algumas instruções para aquela mulher. Diga, instrução. E a primeira instrução e também a primeira pergunta que nós vemos aqui Eliseu dizendo, ele diz assim, ó: o que tens em casa? E a primeira pergunta que Eliseu lhe fala então para aquela mulher: o que tens em casa? Essa pergunta, meus irmãos, se você olhar, esta pergunta ela é uma pergunta crucial.
pois direciona a atenção da viúva para os recursos que ela ainda possuía na sua casa, por mais insignificantes que possam aparecer. Aleluia. A resposta da viúva é uma resposta simples. Se você olhar no texto sagrado, ela diz assim, tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Senão uma botija de azeite. Aleluia. Isso, igreja do Senhor, isso destaca que mesmo em sua dificuldade, mesmo em sua pobreza, havia algo com que Deus poderia trabalhar na sua vida. Oh, aleluia. Deus tem algo para trabalhar na sua vida, lá dentro da sua casa. Só quem crê, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Então ali, meus irmãos, aleluia, Eliseu então lhe dá uma instrução específica para aquela mulher. Ele disse para ela que ela fosse pegar vasos emprestados, ou seja, muitos vasos vazios. Não poucos, mas muitos vasos. E Eliseu então ele instrui a viúva o quê? A buscar vasos emprestados de seus vizinhos. Ou seja, ela sai para buscar. Esse ato requer o quê? Esse ato requer humildade. Esse ato requer fé, pois ela teria que explicar a sua necessidade aos outros. Então se trata de um ato de humildade, um ato de grande fé. Entrar e após, aleluia, ela pedir então vasos emprestados, Eliseu disse que o que para ela? Para ela entrar em casa e fechar aleluia, glória a Deus. E é tremendo, meus irmãos. Então ele manda ela entrar e fechar a porta. Esta instrução parecia, se você olhar, parecia uma instrução ilógica, pois a viúva tem apenas uma pequena quantidade de azeite. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Pequena quantidade, mas no entanto a sua obediência a essa orientação é o que? É um ato de fé. Só obedece a orientação de Deus aquele que tem fé. Só obedece a orientação do Senhor aquele que tem uma fé inabalável, mesmo diante da crise, diante das adversidades. Mas a tua fé está naquele que tem o poder para resolver o teu problema, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E a instrução então de Eliseu para a viúva nos lembra que Deus frequentemente Ele nos pede para usar o que temos, o que nós já temos, aleluia, por menor que pareça, e confiar o que? Em confiar nas suas instruções. Deus vai usar aquilo que você menos espera para operar o milagre sobre a sua vida. Aleluia, vai servir de um instrumento. Aleluia, profeticamente isso nos ensina o quê? Nos ensina que Deus, Ele quer usar nossos recursos limitados para realizar algo grande na nossa vida. Oh, aleluias, glória a Deus, aleluia. Ele quer usar, mesmo que os nossos recursos sejam limitados, mas Ele quer usar esses recursos para realizar, aleluia, coisas grandes, ou seja, algo grande na sua vida. Quem está entendendo diz glória a Deus. E nós vemos que Deus, Ele nos desafia o quê? A dar passos de fé, ou seja, nós temos que dar passos de fé, obedecendo a Ele, mesmo quando não entendemos completamente o propósito dEle.
Mas nós temos que dar o passo de fé, mesmo não entendendo, porque eu já preguei sobre isso, porque, aleluia, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para nossas vidas. Mesmo sem compreender, nós temos que dar esse passo de fé, porque quando seguimos a direção de Deus, nós abrimos caminho para o sobrenatural de Deus acontecer nas nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. Grave isso no seu coração. Quando você obedece, aleluia, à direção de Deus, quando você obedece a Deus, você está abrindo caminho, para o sobrenatural de Deus para a sua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer o que? Quando você segue as direções que Deus está dando para você. Aleluia, quando você segue as instruções que Deus está dando, aí os caminhos vai se abrindo na tua vida, e você vai começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem quer aqui viver o sobrenatural de Deus? Todos nós queremos, mas o problema é que muitas vezes Deus está direcionando um caminho e as pessoas querem pegar outro caminho, não é assim? Deus está dizendo, ó, vai para cá. Não, mas eu quero para cá, Senhor. Não, mas é para você ir para cá, porque se você seguir essa direção, eu vou abrir o caminho para você. Eu vou abrir o caminho, o sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida. Ou seja, nós devemos seguir a orientação de Deus. Porque se você olhar, quando a viúva ela foi até o profeta Eliseu, ela ouviu atentamente aquilo que Deus falou na boca dele. Aleluia, ele perguntou para ela, o que você tem na sua casa? Ela disse, olha, Senhor, só um pouquinho lá de azeite, mais nada além disso, né? Aí parecia, se fosse você olhar assim, parece até loucura, não parece? Quando Eliseu fala para ela, ó, vai lá nos seus vizinhos, pede lá um monte de vaso emprestado, né? Não parece? Vai lá, pede. Mas o que ela fez? Ela seguiu a orientação. Ela foi lá, pediu os vasos emprestados, e muitos vasos, começou a bater nas portas lá, olha, me empresta aí vaso, me empresta vaso. Aí o profeta disse, olha, a hora que você recolher os vasos, entra dentro da tua casa agora e fecha a porta. Aleluia. Então ela seguiu a direção, e após ela seguir a orientação, os caminhos então foram abrindo para o sobrenatural de Deus acontecer na vida dela. Ei, Deus vai fazer o mesmo na sua vida. Se você seguir as ordens de Deus, Deus vai abrir o caminho para o sobrenatural dele na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas pessoas estão deixando de viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque querem trilhar os seus próprios caminhos, querem trilhar o caminho do desejo do teu coração. Ei, aleluia, nem todos os caminhos do homem são bons, são perfeitos, não. Mas o caminho do Senhor, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável, porque o Senhor sabe o melhor que ele tem reservado para nossas vidas. Aleluia. Se essa mulher não tivesse seguido as instruções do profeta Eliseu, certamente ela teria o quê? Perdido os seus filhos. Eles iriam ser levados como escravo para pagar aquela dívida. Mas ela seguiu a instrução, aquilo que era impossível acontecer, mas ela seguindo, aleluia, a risca aquilo que o profeta falou, ali ela viveu o sobrenatural de Deus. Ou seja, Deus abriu o caminho, e Deus também vai fazer o mesmo na sua vida. Você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E nós vemos aqui, meus irmãos, o milagre que é o milagre da multiplicação do azeite. Deus tem o poder de multiplicar todas as coisas nas nossas vidas, porque operando Ele, quem vai impedir o agir de Deus na nossa vida? Ninguém. Aleluia. E se você vê em 2 Reis capítulo 4 e o versículo 5 e 6, fala o que? Do milagre da multiplicação. Aleluia. E nós vemos aqui também, como eu disse para você,
a obediência da viúva. Ou seja, ela obedeceu, não foi? Aleluia, ou seja, a obediência. E nós vemos aqui que a viúva e seus filhos, eles obedecem fielmente às instruções de Eliseu, ou seja, as instruções que Eliseu deu para ela, ela obedeceu. E ali eles fecham a porta e eles começam a derramar o azeite nos vasos. Ali eles começam a despejar o azeite, e cada vaso que é preenchido aumenta a fé e a expectativa da viúva e de seus filhos. Ei, Deus vai aumentar a tua fé aqui nesta manhã. Deus vai aumentar, assim como Deus aumentou a fé daquela viúva através do azeite. Quanto mais azeite caía, mais a fé ia aumentando. Quanto mais azeite caía, mais a fé ia aumentando. Eu quero dizer para você, quanto mais milagre Deus vai operar na tua vida, mais a tua fé vai ser acrescentada, mais a tua fé vai ser acrescentada, e você vai contemplar a glória de Deus na sua vida. Oh, aleluias! E nós vemos ali que então começa a fluir contínuo o azeite, ou seja, o azeite começa a fluir. Ela começa a encher vasos e o azeite vai fluindo. O azeite continua a fluir até que todos os vasos emprestados estejam cheios, como diz a palavra do Senhor. E isso, meus irmãos, demonstra o quê? Isso demonstra a abundância da provisão de Deus, porque Deus tem provisão para a nossa vida, e a sua capacidade de multiplicar mesmo pouco que temos, ou seja, mesmo pouco que você tem lá na tua casa, Deus vai multiplicar tudo na tua vida. Só quem crê nesta multiplicação, levante a tua mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E o azeite, ele só para de fluir quando não há mais vaso, ou seja, quando não mais vaso, aí ele para. Isso ensina o quê? Ensina que a medida da bênção de Deus muitas vezes depende da nossa preparação e também a capacidade de receber o que Deus tem para a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O milagre, meus irmãos, aqui da multiplicação do azeite, ele nos mostra que Deus é um provedor abundante e ilimitado, porque o nosso Deus, ele provê. E profeticamente isso nos lembra que Deus, ele quer encher cada área da nossa vida com as suas bênçãos aqui nesta manhã. Eu vou repetir para você: Deus quer encher todas as áreas da sua vida com as bênçãos dele aqui nesta manhã. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E no entanto, meus irmãos, devemos estar preparados e dispostos para receber o sobrenatural de Deus. E eu pergunto para você nesta manhã: você está preparado? Você está preparado para receber, aleluia, o extraordinário de Deus na sua vida? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quanto mais vasos, ou seja, áreas de nossa vida apresentarmos a Deus, apresentarmos ao Senhor, mais Ele pode encher, mais Ele pode encher. E Ele nos chama a ter uma vida abundante na presença dEle. Ele nos chama a ter uma expectativa de abundância e a crer que Ele pode e Ele tem o poder de suprir todas as nossas necessidades, além do que podemos imaginar. Ele tem o poder, vai muito além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós estamos buscando. Ele vai além, aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que a solução provida de Deus na vida desta viúva, aleluia, porque Deus, ele tem a solução.
Deus, Ele tem o poder para prover, Deus, Ele tem o poder para mudar a sua situação, aleluia. E o relato Eliseu, aleluia, depois de encher todos os vasos, ele disse à viúva: vai até Eliseu, aleluia, para contar o que aconteceu. Ou seja, depois de encher os vasos, ela vai até a presença do profeta, contar tudo o que tinha acontecido, da providência, da provisão, e aleluia, ele diz ali: agora você faz o que? Você vende, aleluia, a metade, paga a sua dívida e vive do resto. Ou seja, Deus, Ele tem providência. Ela reconhece que o milagre foi resultado de sua obediência. Obediência o que? Obediência à palavra de Deus, à palavra do profeta. Ou seja, quando nós obedecemos a Deus, os caminhos do sobrenatural, Ele está sendo aberto para nossas vidas. Porque quando nós obedecemos a Deus, Deus, Ele opera extraordinariamente sobre as nossas vidas. Mas tem que ter obediência, aleluia, glória a Deus. E a orientação final de Eliseu lhe dá o que? Ele dá uma instrução prática para aquela viúva. Como eu disse, ele diz para ela: ó, vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus não só supriu a necessidade daquela viúva, aleluia, mas também garantiu o seu sustento futuro. Ei, Deus é o nosso provedor, e esse ato de vender o azeite e pagar a dívida, aleluia, devolve à viúva o que? Devolve a dignidade, devolve a liberdade de seus filhos que iriam ser escravos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a solução provida por Deus à viúva nos mostra o que? Nos mostra que Ele não só supre todas as nossas necessidades imediatas, mas também se preocupa com o nosso futuro. Ou seja, profeticamente, isso significa que Deus deseja nos libertar das dívidas e cargas que nos aprisionam. Ele quer que vivemos em liberdade, dignidade, confiando que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades de forma abundante e contínua. Se nós seguirmos a orientação dEle, seguir a instrução dEle, nós vamos experimentar este sobrenatural de Deus para com as nossas vidas. Mas tem que seguir a orientação de Deus, tem que seguir a palavra de Deus, ou seja, tem que ser fiel a Deus. Como eu disse, Deus está mostrando um caminho, mas a pessoa quer pegar outro caminho. Aí como que vai receber a provisão de Deus? Como que vai receber o sobrenatural de Deus? Não tem como, porque está pegando o caminho errado. Mas trilhe somente no caminho da palavra de Deus, porque aquele que trilha este caminho, ele viverá uma vida de bênção, uma vida de abundância e uma vida abençoada por Deus. Oh, aleluia! E nós vemos aqui, para nós concluirmos a mensagem, nós vemos que a história da multiplicação do azeite e da viúva é um poderoso exemplo de fé, o exemplo de obediência a Deus, e pode o que? Pode resultar em milagres que não só resolve problemas imediatos, mas também proporciona bênção duradoura sobre a nossa vida, porque cada passo da viúva foi um ato de fé e também de obediência, que abriu caminho para a provisão abundante de Deus na vida daquela viúva, e na sua vida, na minha vida também não é diferente. Por quê? Porque cada exemplo de fé que nós damos, cada exemplo de obediência que nós temos, aleluia, Deus também vai abrindo estes caminhos e vai entrando com a provisão, e Deus vai abençoando, e nós vamos vivendo o extraordinário dele sobre as nossas vidas.